Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Isabel, professora de gramática do Colégio Globo Max. Estou aqui para falar com os alunos do nono ano, que por sinal estou morrendo de saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, cumprindo a quarentena como realmente deve ser. Não esqueçam de lavar as mãos sempre que necessário, é mais eficaz do que o álcool em gel, né? Também espero que vocês estejam estudando, colocando os nossos conteúdos em dias, né? Que é super importante para quando retornarmos às aulas físicas, né? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um conteúdo super simples, um conteúdo que gera bastante dúvida, apesar da sua simplicidade, porque tem algumas regrinhas, né? Mas com a prática, com o estudo realmente da regra, eu acredito que todos vão se sair bem nessa, ok? No começo do ano, lembra que a gente viu a diferença entre a morfologia e a sintaxe? Pois bem, o conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês faz parte da morfologia, que é um conteúdo, o primeiro conteúdo gramatical que a gente, na verdade, estuda das classes de palavras, que são os substantivos. Lembra que substantivos são aquilo que dá nome às coisas, né? Como, por exemplo, cadeira. Cadeira é um substantivo. E ele tem uma classificação, a palavra cadeira tem uma classificação dentro da classe dos substantivos, que é o quê? Cadeira é um substantivo comum. Dá nome às coisas naturais, às coisas, né? Então, cadeira é um substantivo comum, que dá nome a seres, às coisas. E, por exemplo, professor Isabel é um substantivo próprio, que dá nome à pessoa, né? No caso, eu, como também Colégio Globo Max, é um substantivo próprio, que dá o nome ao local onde a gente estuda, né? Então, temos aí a nossa primeira subclassificação dos substantivos próprio e comum, que é um dos primeiros que a gente estuda também, né? Depois nós temos os primitivos e derivados, onde os substantivos primitivos são aquele que dá a raiz principal de uma palavra, né? Por exemplo, no caso da palavra pedra, né? Não existe nenhuma palavra que vem antes de pedra, né? Só depois dela, como no caso da palavra pedreiro. Pedreiro é um substantivo derivado da palavra pedra. Agora, o conteúdo que nós iremos estudar aqui, né, faz parte dessa classificaçãozinha agora, que são os substantivos simples e os substantivos compostos. Lembrando que os substantivos simples são aqueles substantivos que são formados de apenas um radical, ou seja, apenas uma palavrinha forma aquele substantivo que nomeia alguma coisa, como no caso da palavra roupa. Roupa é um substantivo simples, só tem apenas um radical, apenas uma palavrinha para designar aquilo dali, que é o quê? A roupa que nós vestimos, né? Um objeto que nós vestimos, enfim. Tem apenas uma palavra. E hoje nós iremos estudar os substantivos compostos. Para quem não sabe, os substantivos compostos são aqueles substantivos que têm mais de um radical. Ou seja, ele pode ser formado de mais de uma palavra, né? De duas ou mais palavras. Como no caso, já que a gente falou de roupa, da palavra guarda-roupa. Outro substantivo composto que está super em alta, né, nesse momento de quarentena é o antissocial. É um substantivo composto também. Nós temos aí o anti, né? É um prefixozinho negativo, que não, né? Não associal, que é o nosso substantivo, outro substantivo simples, que unido ao anti dá uma ideia, né, de um substantivo composto e unido sem o hífen, que é no caso do antissocial. Eu quero que vocês atentem que eu botei aqui dois exemplos de substantivos compostos. Um exemplo de substantivo composto guarda-roupa, que ao ser escrito, ele é escrito com um hífenzinho, né? E dei exemplo de outro substantivo composto, no caso do antissocial. Para quem não sabe, a palavra antissocial ela é escrita junta, sem hífen. E isso existem substantivos compostos que, apesar de ser formados de duas ou mais palavras, elas podem vir unidas de um hífen, né, que é aquele tracinho, para quem não lembra, pode vir unida de uma preposição, como também pode vir unida sem nada, né? Ele ser escrito todo junto, sem nada para diferenciar os dois, as duas palavrinhas que estão sendo colocadas ali, ok? Então, eu fiz aqui um slidezinho para a gente ir acompanhando. Eu vou colocar aqui para vocês prestarem atenção, certo? Deixa eu colocar aqui.
Ai, meu Deus, tem várias coisas abertas aqui, mas tá aqui uma coisa que eu tô. Vamos aqui. Olhem só. Está dando para me ver, né? Vamos aqui. Uma coisa que eu não comentei com vocês, agora que eu abri o meu slide, é que eu deu para me situar, né? É que nós iremos estudar os substantivos compostos, mas não como eles se formam, e sim o plural dos nossos substantivos, ok? Lembrando que para pluralizar uma palavra, o que é que nós aprendemos logo lá no iniciozinho, que nós precisamos para pluralizar uma palavra? A regra, né, principal que a gente aprende é o quê? Que é só adicionar o S, né? Que palavras como, no caso, roupa passada para o plural, eu acrescento o S e quando eu digo roupa, significa que eu tenho mais de um, né, mais de um objeto. Então, eu quero que vocês olhem aqui primeiro o plural dos substantivos compostos. Coloquei um conceito, que eu sei que vocês adoram, né? Aqueles meus resumozinhos que eu coloco no quadro, coloquei aqui para vocês. Então, peguem aí o caderninho e vão anotando. Eu coloquei aqui o significado, né? O primeiro conceito aqui do plural dos substantivos compostos é o que? A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados os tipos de palavras que formam substantivo, que formam composto, e da relação que estabelecem entre si. Aqueles que são grafados sem o hífen comportam-se como os substantivos simples, mas nem sempre, ok? Por mais que ele não venha sem o hífen aqui, eu quero que vocês se atentem que os substantivos compostos eles podem ser grafados com hífen ou sem hífen, certo? Aí eu coloquei aqui no caso da palavra aguardente. Aqui a gente vê uma junção, né, de dois... deixa eu só destacar aqui para vocês. De duas palavrinhas, né, de dois substantivos. O substantivo água, né, e o substantivo ardente. E no plural, ele pode ser colocado como aguardentes. Olha só a regrinha que eu falei aqui, ó, que o Szinho, ele tem uma tendência maior de pluralizar as coisas, né? Olha outra palavrinha super linda de uma florzinha que eu amo, por sinal, né? Que são os girassóis. Girassóis, ele é composto também por duas palavras, que é a palavra gira, né? E a palavra sol. E o plural de girassol aqui já se modificou. Ó. Girassol termina com L e para o plural foi acrescentado o IS e o acentinho aqui, né, no O. Vamos já ver como se dá, tá bom? Esse plural. Na palavra pontapé também é formado de duas palavrinhas. A palavra ponta, né, e a palavra pé. E no plural, olha só que foi acrescentado o Szinho e também um acento aqui. Às vezes os acentos, gente, eles são acrescentados para dar uma sonorização, tá? Na palavra. Na palavra mal me quer, olha só, aqui eu já tenho três palavrinhas aqui, né? Eu tenho a palavra mal, tenho o pronome oblíquo me e tenho o verbinho quer. Mal me quer. Olha aí, nós temos uma palavra composta por três palavrinhas. E para o plural, o que foi que aconteceu? Acrescentou o S. Olha só. Deu para entender aí o que foi que aconteceu? Só para a gente entender mais ou menos o que foi. Eu vou apagar aqui para depois vocês baterem um print, quem quiser, tá? E olharem aí, deu o significado de plural de substantivos e eu coloquei aí o exemplo de substantivos no singular e um substantivo no plural, ok? Vou voltar novamente aqui. Eu tô aprendendo tudo ainda, tá? Agora voltando aqui. Plural dos substantivos compostos. Para pluralizar os substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, observe as orientações a seguir. Aqui começam as nossas regrinhas. Olhem só, nós temos aqui os substantivos
compostos que são ligados por hífen. Eu quero que vocês observem, ok? Que a primeira regrinha eu fui colocando com as letras do alfabeto, tá? Hoje nós iremos estudar 5 regrinhas. Não, perdão, desculpa. Hoje nós iremos estudar 4 regrinhas, tá? Eu coloquei aqui com a letra A, a letrinha do alfabeto, para a gente colocar cada regrinha, ok? Então, vamos aí. A primeira regrinha tem assim, varia somente o primeiro elemento, ou seja, se o substantivo ele é composto de mais de um elemento, né? Então, nesse caso aqui, dos substantivos ligados por hífen, varia o primeiro elemento quando o substantivo composto for ligado por preposição, for formado de um segundo elemento que indica finalidade ou semelhança, lembrando que esse segundo substantivo, que ele indica finalidade ou semelhança, lembre-se que esse finalidade e semelhança dá uma ideia de um adjetivo, né, de uma qualidade, uma característica desse ser. Como o exemplo aí que eu coloquei, olha, copos de leite. Para quem não sabe, copos de leite é aquela rosa que eu acho linda, por sinal, né? Super linda. Que ela parece um copinho, né? Que ela é como se fosse parece uma tulipinha, só que diferente. Ave Maria Letícia, não me mate por isso, tá? Ela parece um copinho que ela tem a corzinha de leite, branquinho como leite, né? Aí esse leite aí ó, já é tipo uma característica, uma semelhança dessa rosa que parece um copo, né? Então, só que ele aqui eu quero que vocês atentem que ele está sendo, além de estar sendo usado, sendo unido por um hífen, ele também está sendo unido por uma preposição. Quero que vocês observem isso, tá? Então, o substantivo copos de leite, ele está sendo unido por uma preposição e por hífen. Outro tipo de substantivo aqui que eu vou colocar para vocês é o de pimentas da terra, é um tipinho de pimenta. Também que é muito fofinha essa plantinha. Ela tá aqui, tá sendo separada por hífen e também por preposição. Outro substantivo composto que está sendo colocado aqui é no caso de navio-escola. Para quem não sabe, navio-escola é um navio que tem como a finalidade ser escolas preparatórias para marinheiros, né? Então, por isso que ele é chamado de navio-escola. Carros-leito também são as ambulâncias que a gente conhece, né? São carros que possuem um leito para alguém que está doente. Também pode ser carros-leito tipo ônibus, aqueles ônibus que tem um leito dentro, né? Nós também podemos caracterizar eles como carros-leito, carro-leito. Pombo-correio já dá para a gente identificar, né? É um pombo, na verdade, um animal, né? Que ele foi caracterizado assim. Nos filmes, em história em quadrinhos, a gente vê muito dele, né? Sendo colocado aí nas histórias. Peixes-boi é o quê? Peixe-boi é o quê? Peixe-boi é aquele animalzinho que vive no mar, que ele tem uma característica bem parruda, né? Ele também, às vezes, é conhecido, se eu não me engano, ele é conhecido também como vaca do mar. Não sei, Letícia, se estiver errado, não me mate, pelo amor de Deus, sou professora de português, não de ciências. Então, vamos aqui. Tem aqui o caso do peixe-boi, todo mundo já conhece também. Manga rosa também, eu acredito que vocês conhecem. Aquela manguinha que tem a característica mais roseada, né? Uma coisa bem, bem linda, que é muito saborosa também. Aqui, no caso, eles já estão no plural. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que os substantivos compostos ligados por hífen, ele tem uma tendência do primeiro elemento variar. Como ficou aqui, ó, copos de leite, pimentas da terra, navios, escolas, carros, leito, pombos, correio, peixes, boi, mangas, rosa. Só que eu quero que essa é a regra principal, ok? Eu quero que vocês entendam essa regra. Só que eu quero que vocês entendam também que a tendência atual é de pluralizar os dois. Em alguns gramáticos, eles aceitam também os dois pluralizados. Professora, a senhora vai aceitar os dois? Aceito também os dois, tá bom? Como no caso de o quê? De navios escolas, carros-leitos, pombos-correios, peixes-bois, mangas rosas, frutas, pães, tá? Eu não coloquei, aqui tem um Szinho, tá? Frutas, pães, para quem não sabe o que é frutas, pães ou fruta-pão, é um
uma coisa que eu particularmente não gosto, tá? Mas eu sei que é muito rico em fibras. É uma frutazinha meio esverdeada, que ela é cheia de fibrinhas, assim. Eu não gosto particularmente, tá? Mas tem gente que gosta, coloquem aí no Google, mas eu acredito que vocês devem conhecer essa frutinha. Ela é meio esverdeada, assim, com tom amarelado, enfim. Vamos aqui passar para o outro slide. Tô aprendendo aqui com vocês, tá? Que vocês... Eu não sei porque aqui não tá dando certo. Mudar no... Acho que é porque tá assim. Então, vamos aqui. Vamos aqui, consegue me ver novamente? Então, vamos lá. Agora, nossa segunda regrinha. Ok? Nossa segunda regrinha é que varia somente o segundo elemento, quando o primeiro elemento substantivo for composto, formado, ligados por hífen, tiver o prefixo bel, grão ou grã, for formado por um verbo, se tiver uma palavra invariável ou se caracterizar uma onomatopeia. Lembrando que a onomatopeia é uma linguagem, né, sonora que dá som às coisas, por exemplo, toque-toque, au-au, atim, tibum, splash, né? Isso é uma onomatopeia. Então, eu quero que vocês observem aqui, como no caso do girassóis. Lembra que a palavra girassol aqui era formada pelo gira mais o sol? Só foi para o plural a segunda palavrinha, que é o sol, né? Sol no plural é sóis, para quem não sabe. A palavra bombom também. A palavra bombom, somente o segundo bom aqui, ó, que foi para o plural. Lembrando que varia somente o segundo elemento quando ela for ligada sem hífen, tá? Essa é a regra que nós estamos vendo aqui nessas primeiras palavrinhas. A terceira palavra que eu coloquei aqui como exemplo foi a palavra pernaltas, que vem do substantivo pernalta. Para quem não sabe, pernalta, Letícia aí que não me dê carão novamente, mas pernaltas, se eu não me engano, são aquelas aves, tipo flamingo, que tem as pernas bem altas e que não tem penas, não tem penugens, né, cobrindo as suas pernas. Então, por isso, elas fazem parte da classe das aves pernaltas, né, que tem pernas altas, pernas longas. Por isso tem aí, ó, pernaltas, a junção do substantivo perna mais o adjetivo alta, né? Então tem aí pernaltas. Agora, lembra aí da segunda regrinha aí da letra B, que é o quê? Que substantivos compostos que tem um prefixo como bel, como do bel prazer, para quem não sabe, bel prazeres. Bel prazer é quando alguém, tipo assim, faz o que quer, né? Grão-duquesas, grão de bico, né? Isso faz parte do substantivo composto. No caso, agora, na terceira regrinha ali, né, do terceiro elementozinho, são substantivos que vêm precedidos de um verbo, como no caso de pica-pau, beija-flor, bate-boca. Só vai para o plural o segundo elemento, ou seja, a segunda palavrinha, ok? Ah, professora, ali em cima a senhora disse que são substantivos ligados sem hífens. Não, mas isso aí já faz parte de outra regra, que quando tem quando a palavra, o primeiro elemento, ele vem como um verbo, só varia o segundo elemento, né? Como no caso ficou de pica-pau, ficou pica-paus. Como no caso de beija-flor, ficou beija-flores. Como no caso de bate-boca, ficou bate-bocas, tá? Segundo aí, a quarta regrinha aí dessa letra B, né, que são palavras invariáveis. Quando o primeiro elemento for palavras invariáveis, como no caso de ave, como no caso de alto, como no caso de abaixo, né, são palavras invariáveis, então ele vem aí, ó, só vai para o plural o segundo elemento, como Ave Marias. Ai, eu estou rezando várias Ave Marias nesta quarentena, porque isso vai para os católicos, né?
Com essas lives aí desses cantores, eu estou colocando vários alto-falantes, né? A forma certa de você colocar aí esse substantivo composto, né? Da forma correta da gramática da língua portuguesa. Estão promovendo vários abaixo-assinados para que as pessoas retornem a trabalhar nesta quarentena, né? Vamos saber utilizar os substantivos compostos corretos, hein, galera? E no caso de onomatopeia, né, que eu já falei, que são aqueles sons, né, uma figura de som que dá a ideia de de um som que a gente escuta, como no caso de ping-pong. Ping-pong é aquele esporte, né, para quem já observou, quando a bolinha vai, ping, quando a bolinha volta, pong, ping-pong, ping-pong, pif-paf, bem-te-vis e assim por diante, ok? Bem-te-vi, para quem não sabe, é o sonzinho, né, que o bem-te-vi faz no seu canto. Enfim, agora a nossa terceira regrinha aí, né, que nós temos, que variam os dois elementos dos substantivos compostos quando forem o quê? Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, ou vice-versa, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo, ou substantivo mais pronome, como no caso, nós temos aí. E tem uma exceçãozinha aí, ó. Com os substantivos repetidos, podem ser a regra aplicada a 2 e a 3. Quais são as regras 2 e a 3? Numerar varia o segundo elemento, né? Se o primeiro for um substantivo composto que tem ligado por hífen, bel, grão ou grã, verbo, onomatopeia, palavras invariáveis, ou varia o primeiro elemento quando substantivos for ligado por preposição, formado de um elemento que indica finalidade ou semelhança, ok? Vamos aqui no caso, o exemplo, nós temos aí o couve-flor. Couve-flor, para quem não sabe, é um legumezinho, eu acho. Não sei, um vegetal. Não me mate. Couve-flor. Couve-flor é aquela... Eu, inclusive, amo, tá? Comer couve-flor. É bem gostoso. É umas folhinhas verdinhas que eu adoro, que é servido normalmente com a feijoada, né? Agora, cirurgião dentista, varia os dois, tá bom? Cirurgiões dentistas. Vitórias régias, né? Aquele tipo de vegetação que se dá numa lagoa, num lago. Boas-vindas. Se eu não me engano, eu achei que boas-vindas é tipo assim, os meus amigos da sala têm boas-vidas. Uma pessoa que tem uma vida maravilhosa. Todo mundo tem, na verdade, né? No caso de segundas-feiras, né? Segundas-feiras, terças-feiras, né? Estou com saudade das nossas terças-feiras e quartas-feiras que vocês mangavam quando eu falava isso. Olha aí a regrinha, tá bom? Padres Nossos. Estou rezando vários Padres Nossos e várias Ave Marias. Olha aí, tem que se ligar aí que são regrinhas diferentes, ok? E no caso dessa regra aí, ó, que pode ser aplicado às regras 2 e 3, nós temos aí, ó, corres, corres, ou corre, corre, ou corres, corres, ruge, ruges, 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 e assim por diante, tá? Pode ser o primeiro elemento no singular, o segundo elemento no plural, ou o primeiro elemento no plural, o segundo elemento no plural também. E na nossa última regrinha que nós vemos aqui, que nenhum elemento varia quando o substantivo composto for formado de palavras que não admite com o plural S, com o Szinho como plural, como no caso de verbo e advérbio. Lembrando que verbo é tudo aquilo que indica ação, estado e fenômeno da natureza, e o advérbio é aquilo que modifica o verbo, e ele tem subclassificações, vocês lembram disso, né? Posso ter advérbio de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, e assim por diante, tá bom? Aí, e tem os casos especiais. Aí, no caso, ó, do bota fora, tá? Bota verbo fora, advérbio de lugar, né? Pisa mansinho, pisa verbo, mansinho, advérbio de modo, né? Ganha pouco, ganha verbo, pouco, advérbio de intensidade.
E os casos especiais aí no caso de louva-a-Deus, né? Ele não vai para o substantivo, né? Ou não vai para o plural, desculpa, esse substantivo. Então fica os louva-a-Deus, né? Os bota fora, os pisa mansinho, os ganha pouco e assim por diante. Só um pouquinho estranho, né? Mas às vezes na gramática da língua portuguesa tem regrinhas que é para soar estranho mesmo. Uma vez eu vi um professor falando que soa estranho é porque tá certo. Eu não gosto de usar essa técnica não, porque tem coisas que nem sempre soa estranho e tá errado. Então, eu não vou colocar essa regrinha para vocês. Mas, e a nossa última regrinha tem aí com a palavra guarda. Quando o nosso substantivo composto tiver a palavra guarda, pode variar os dois elementos se a palavra guarda for um substantivo acompanhado de um adjetivo, tá? Como no caso de guarda noturno. Guarda noturno, guarda, né, um substantivo, e noturno vem de noite, né? Noturno é um adjetivo que vem de noite, né? Que se faz à noite. Então, guarda noturno é um guarda, uma pessoa que trabalha à noite, né? E a segunda regrinha aí tem aí, varia só o segundo elemento, se a palavra guarda for um verbo. No caso de guarda-roupa. Guarda-roupa, roupa, substantivo, né? E guarda-roupa é o quê? Um local que serve para nós guardarmos as nossas roupas, né? Então, tem aí a questão dessa regrinha para o plural desses substantivos. Varia os dois elementos se a palavra guarda for se a palavra guarda for um substantivo e o que acompanha esse substantivo seja um adjetivo, e varia só o segundo elemento se a palavra guarda for um verbo e for acompanhado de um substantivo. Olha isso aqui, essa palavrinha que tá incorreta, tá? Quero que vocês coloquem aí, preste atenção, é elemento, não elemento. Vou até corrigir aqui. Então é elemento, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado, né? Que tenha ficado na cabecinha de vocês, e tenha entendido um pouquinho, né, do que são essas regras para o plural de substantivos. Lembrando que esse conteúdo ele é bem pedido em provas, tá? Não só nas provas da escola, mas também em provas de vestibular, provas de concurso. É um conteúdozinho bem cri-cri quando a gente pensa que tem muitas regras, né? Mas se você estudar uma por uma, acredito que você vai se dar bem aí em provas, em regras. E vamos para o nosso exercício.